Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso super curso de legislação de trânsito e agora chegou a hora de uma resolução importantíssima, a resolução 561 de 2015, né? Essa resolução 561 de 2015, ela nada mais é do que o volume 2 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Muito importante essa resolução para quem exerce a função de fiscalização. Por quê, professor? Em especial, não o volume 2, mas sim o anexo das fichas da atuação, onde tem as condutas, tem a tipificação, tem aí registrado aí, inclusive, a codificação da infração. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Primeiras considerações gerais, né? Então aqui é a resolução 561, de 15 de outubro de 2015. Essa resolução, gente, atenção, é o volume 2. Professor, se é o volume 2 do MPFT, que é Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós temos o volume 1. O volume 1 é de 2010, é a resolução 371, que tem o quê? O foco na atuação municipal, né? Em 2010, nós tivemos, então, o volume 1, e somente em 2015 nós tivemos o volume 2. O volume 2, o foco é o quê? São os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviário, ou seja, no âmbito estadual. Então nós temos aí essas duas resoluções, né? E aí, professor, se você for analisar lá nos seus anexos, né, é muito próximo uma da outra, né? Uma complementa a outra, é claro, com a situação do foco, uma é municipal e outra estadual, né? Mas limite de velocidade é nos dois casos, né? Então você tem que entender isso, que a regra é uma só, que é o CTB. Vem comigo, artigo 1º. Então, qual é o trabalho dessa resolução? Aprovar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários, né? Artigo 2º. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, atualizar o MBFT, volume 2, e também essa atribuição é do volume 1, em virtude de norma posterior que implique a necessidade de alterações de seus procedimentos, né? Tudo bem, bacana, vamos lá. Artigo 3º. Os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários, componente do Sistema Nacional de Trânsito, deverão adequar seus procedimentos em até 90 dias a contar da data da publicação dessa resolução, ou seja, 2015, ou seja, já passaram aí esses 90 dias, ou seja, todos os órgãos aí já se adequaram, né? Essa primeira parte aqui é uma parte de leitura, depois a gente vai ter uma parte mais técnica importante, né? O anexo dessa resolução se encontra disponível no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, né? E aí, professor, agora a gente vai aqui para o Manual Brasileiro de Fiscalização, volume 2, né? Muito importante esse manual, onde a gente vai esclarecer algumas coisas importantes, né? Na verdade, esse manual retira alguns trechos importantíssimos do CTB, que nós já explicamos isso no curso regular do CTB, e agora a gente vai recordar aqui na resolução, né? Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos e estaduais de trânsito e rodoviários, né? Então, tanto estadual quanto rodoviário aplica-se este manual, né? Então, primeiro, né, esse manual aqui, nós temos uma introdução muito interessante, vou fazer a leitura com vocês aqui. A fiscalização conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego, de educação para o trânsito é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores e veículos. As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via e de forma específica do condutor infrator através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida
da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentável, norteando-se, entre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para quem não sabe, esses princípios constitucionais são os princípios constitucionais consagrados no artigo 37, que é da administração pública, ou seja, né, o agente de trânsito aqui, ele atua como um agente público, né? E essa é a conclusão. Dessa forma, o presente manual tem como objetivo uniformizar procedimentos de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. É exatamente o foco de atuação desse manual. Tem como objetivo uniformizar procedimentos de forma e orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. Então, essa aqui é a parte introdutória, né? E agora, professor, esse manual, ele trata vários assuntos específicos. Por exemplo, o primeiro assunto é o quê? É o agente da autoridade de trânsito, né? Depois ele vai falar das medidas administrativas, retenção, tá certo? Retenção, remoção do veículo, vai falar de infrações, muitas coisas. Vamos ver um item a item desse manual. Primeiro, o agente da autoridade de trânsito, gente. Ó, quem que é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é o líder máximo de um órgão componente ao Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, né? Aqui, este objeto aqui é o objeto que órgão executivo de trânsito e rodoviário estadual. Qual que é o órgão executivo de trânsito estadual? É o Detran. Então, o presidente do Detran, ele vai materializar como sendo o quê? Sendo a autoridade de trânsito. A agente da autoridade vai ser aquele que, em nome da autoridade, vai exercer a fiscalização. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito, AIT. Né? Então, a AIT, quem pode lavrar vai ser quem? O agente da autoridade. Ele que compete fazer isso. Poderá ser, atenção, né? O legislador, claro que isso está no CTB, ele deixou uma interpretação ampliada, né? Poderá ser servidor civil, o civil pode ter vínculo estatutário ou vínculo seletista, ou ainda policial militar. Policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito da sua competência. Ou seja, tanto o servidor civil quanto o policial, está claro, legalmente investido, né? E com autorização da autoridade, ele pode ser um agente da autoridade. Com isso, ele poderá lavrar o auto de infração de trânsito, o AIT, né? Então, vem comigo, ainda do agente da autoridade de trânsito. Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, ou servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Muito importante, esses dispositivos aqui não constam no CTB, nessa resolução consta, né? Então, primeira coisa, deverá ser credenciado. Professor, policial militar, nós sabemos que nós temos diversos policiais militares, né? Então, o cara, para exercer o papel do agente da autoridade de trânsito, tem que ser do batalhão ou companhia de trânsito. E esse batalhão ou companhia de trânsito, através da Polícia Militar, tem que ter um convênio firmado, por exemplo, com o município, com o Estado, né, com o Detran. Para quê? Para dar legitimidade de atuação. Então, isso que quer dizer credenciado, né? Ok. Estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição. Então, ele tem que se identificar. É um policiamento ostensivo em relação às infrações de trânsito, ele tem que se ter uniformizado, né, conforme o padrão da instituição. E no regular exercício de suas funções, né? Ó, no regular exercício das suas funções para exercer o quê? A fiscalização de trânsito. O foco aqui é o quê? Fiscalização de trânsito. Ah, professor, o cara está de folga, está tomando lá seu chopinho no boteco, de boa, tranquilo, né? Isso é normal? Pode? Claro que pode, né? E ele acaba de presenciar uma infração de trânsito. Naquele momento, eu pergunto, ele está no seu exercício regular da função? Não, né? Não está. Então, não pode atuar, né? Olha aí, né? Ele somente poderá quando estiver, ó, estar devidamente uniformizado,
conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções, ou seja, no turno que ele estiver trabalhando, né? Vem comigo, vamos mais aqui, né? O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. Então, aqui o manual, ele trata também do veículo, tem que estar o quê? Caracterizado. O agente de trânsito, ao constatar o cometimento de infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis, né? Então, no exercício regular da sua função, exercendo uma atividade de fiscalização, o agente de trânsito, ele vai constatar, então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que lavrar o auto de infração de trânsito, o AIT, e aplicará as medidas administrativas cabíveis, né? As medidas administrativas cabíveis, elas são complementares ao auto de infração, né? Por exemplo, a autoridade de trânsito, vamos dar um exemplo aqui top para vocês. Está lá um policial numa rodovia estadual e aí ele faz a abordagem em um caminhão, de boa, está lá, uma abordagem em um caminhão, né? E aí ele pega lá o tacógrafo, né? Ele verifica lá a sua planilha de descanso e verifica que aquele motorista profissional, ele não está cumprindo a jornada de descanso. Então ele vai aplicar a multa devida, naquele caso, vai fazer a retenção do veículo até o prazo necessário que a lei exige para o seu descanso. Então é uma medida o quê? Administrativa, né? Complementar de apoio à infração, né? E claro, visando sempre o quê? Visando a segurança, né? Vem comigo, olha só. É vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros. Ah, vem cá, filho, eu vi aqui, ó, presenciei aqui uma irregularidade. Não pode. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, nós vamos virar o mundo da denúncia, o país todo do denunciacismo, né? Denúncia de tudo que é lado, né? Isso não pode acontecer. Agora, tem uma exceção. Ó, excetuando, ou seja, exceto, em qual caso? O caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação de fiscalização de normas de circulação de conduta. Então, está tendo uma operação de fiscalização, ok. Em que um agente de trânsito constate a infração. Então, estamos lá, 5 agentes, né? Eu estou atuando o senhor João, tá? Bacana, só que o outro colega agente presenciou que o João, ele cometeu uma infração. Então, naquele momento, o meu colega pode me avisar, né? Então, ele fala isso, ó. Vem comigo. Exceto o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação, comando de fiscalização de normas de circulação e conduta em que o agente de trânsito constate a infração e informe o agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a atuação no próprio auto de infração ou na planilha de operação, comando, a qual deverá ser arquivada para o controle de consulta. Então, aqui é uma exceção aqui, né, onde vai ter por solicitação, mas o cara está numa operação, o cara viu, o outro não viu, então ali ele faz a complementação, isso pode ser objeto de concurso, né? Falando ainda do agente da autoridade de trânsito, o que diz o manual, né? O AIT, que é o auto de infração de trânsito, traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade, ou seja, não tem margem para interpretação, com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280. O artigo 280 é o primeiro artigo do processo administrativo. Na seção 1 tem da atuação. Então lá traz todos os requisitos para a lavratura do auto de infração, né? O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática de infrações de trânsito, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das suas providências que a lei determina, ou seja, não pode prevaricar. Então, isso aqui é o agente da autoridade de trânsito, né? Então, essa parte aqui, esse item do manual do volume 2 está pago, né? E agora, pessoal, vamos caminhar. Temos aqui da infração de trânsito. Ele trata também, esse manual, da infração de trânsito. O que é uma infração de trânsito? Infração de trânsito é qualquer desrespeito a uma norma de trânsito. Nós temos no CTB
um capítulo chamado das infrações, que inclusive é o mais longo de todos, né? Que nós temos lá do artigo 161, salvo engano, 156, 157, né? Esses são os artigos das infrações de trânsito. Constitui infração a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito. Aí ele vem completar as normas emanadas no CTB, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e da regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito, né? Ou seja, o DENATRAN e o DETRAN também têm as suas portarias aí. Se descumprir as portarias, estará o quê? Está observando a legislação e está cometendo uma infração de trânsito. Lembre-se que essa infração de trânsito é uma infração administrativa, não é crime de trânsito, é outra coisa crime, né? O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Nessa aula, a gente vai falar das penalidades e nós iremos falar também, em especial, das medidas administrativas, né? Vamos lá, infração de trânsito ainda. As infrações classificam-se de acordo com a sua gravidade, tá? Em 4 categorias, computados ainda os seguintes números de pontos, né? Então vem comigo, nós temos aqui infração de natureza gravíssima, 7 pontos. Grave 5, média 4, leve 3, né? Professor, para que serve essa pontuação? Essa pontuação serve para mensurar, avaliar o condutor. Tá? Se você sabe que em um prazo de 12 meses, se o infrator tiver mais de 20 pontos, né? O que vai acontecer? Ele vai ter suspensa a sua habilitação. Suspensão por pontuação, né? Ele pode ter a suspensão também, qual que é o motivo? Por infração. A gente estudou isso na aula de penalidades, né? Continuando, né? Responsabilidade pela infração. Quem é responsável pela infração? Nós temos algumas figuras importantes. O proprietário do veículo é responsável pela infração? Sim. O pneu do veículo está careca. Pronto, está desrespeitando as normas do CONTRAN. O que acontece? O veículo vai receber ele vai ter uma atuação. E essa atuação é de quem? É do proprietário do veículo. Agora, o condutor esqueceu de utilizar o cinto de segurança. Bingo, né? Vai ser uma infração do condutor, né? Do condutor. As penalidades serão impostas ao condutor, primeiro, ou ao proprietário do veículo, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas, expressamente mencionadas no CTB. Essa última parte aí, ó, pessoas físicas ou jurídicas, é o transportador e o embarcador. Tá? Então, a gente diz na nossa aula lá de penalidade, a gente trata desse assunto, né? Aqui ele fez um resumo geral, tá? Ele fez um resumo geral. Proprietário. Quem que é o proprietário? É claro, o proprietário é aquele dono do veículo. Ele vai responder referente ao quê no CTB, né? Sobre o quê? Principalmente sobre as características do veículo, né? Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando for exigida, e outras disposições que deva observar. Então é o proprietário, né? Se tem um proprietário, nós temos quem? O condutor. Isso aqui é muito mais fácil a gente materializar, quem está conduzindo o veículo. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Avançou o sinal vermelho, infração. Condutor ou veículo? Condutor. Ultrapassou em faixa contínua, infração do condutor, não tem nada a ver o dono do veículo. Agora, quando coincidir o dono do veículo, seja o condutor, que é a maioria esmagadora dos casos, aí fica mais fácil ainda, né? Mas às vezes o cara está conduzindo um veículo que não pertence a ele, né? Professor, quem mais pode ser responsabilizado? Então você tem o proprietário, o condutor, aí nós temos a pessoa física ou jurídica expressamente mencionado no CTB. Aqui nós temos 2 casos, né? Nós temos quem? O transportador da mercadoria,
a transportadora, e nós temos o embarcador, né, o embarcador da mercadoria. Pessoa física ou jurídica, expressamente mencionado no CTB. São essas duas categorias que eu acabei de falar para vocês. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionados no CTB. Por exemplo, o embarcador, o dono de uma única carga, né? Ele contratou, o embarcador, dono da mercadoria, ele chamou um caminhão, vai lá, esse caminhão está carregando apenas a minha carga, né? Aí na nota fiscal consta lá 10 toneladas. Pesou na balança, 11. Ó, pronto. Na nota consta 10, o cara pesou. Vai ser é o proprietário do veículo? É o condutor? Não, é o embarcador da mercadoria, porque ali tinha que ter 10, né? Então isso a gente fala em detalhes na nossa aula de penalidades, né? E agora, pessoal, agora a gente vai falar da atuação, que é o dos... Nós já falamos de infração, que é a observância das legislações de trânsito, bacana. Falamos a quem que pode ser responsabilizado. Agora o quê? A atuação. Aqui já é um ato administrativo de quem? O agente da autoridade de trânsito, o agente de trânsito, né? A atuação é um ato administrativo, da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura da AIT. Então, a atuação, ela ocorre através da AIT, atuação de infração de trânsito, artigo 280 do CTB. O AIT é uma peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades e a sua consistência está em perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentam a sua lavratura. É claro que ali ele vai ter que tipificar a conduta, né, certinho, para poder ter aí a notificação de penalidade, né? Ainda na atuação, vem comigo. A AIT não poderá conter rasura. Emenda. Uso de corretivo ou qualquer tipo de adulteração, o seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta azul, poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração, conforme regulamentação específica, né? Talão eletrônico, né? Um palmezinho, né? Um tabletzinho lá, né? Tablet, né? Tabletzinho lá, você pode estar fazendo isso quando a legislação permitir. A legislação permite aí, inclusive tem uns aplicativos para celular, inclusive, né? Ok, tá lá, né? Vamos lá, a atuação ainda, né? O agente só poderá registrar uma infração por auto e, no caso de constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Olha que questão boa de concurso, né? O agente só poderá registrar uma infração, tá? Uma do número 1, tá? Infração por auto. E que, no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Então, olha aí, dessa raiz, tá? Então, ele vai considerar apenas uma infração. Exemplo, ele trouxe um exemplo, por exemplo, um veículo sem equipamento obrigatório. Ok. Então, tem uma raiz, né? Tem 3 números aqui, ó. Ok. Ok, vem, né? E com equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. Todos saem da raiz 663. Utilizar o código 66371 e descrever no campo observações a situação constatada, sem um estepe e sem um extintor de incêndio vazio. Ou seja, são duas ausências de 2 equipamentos obrigatórios. Nesse caso, segundo o manual volume 2, ele vai ter apenas uma infração, né? Porque é da mesma raiz, né? Ele não tem equipamento obrigatório, né? Aí o seguinte, vamos colocar o outro exemplo aqui, né? Agora, o veículo não está portando o licenciamento anual, que é de porte obrigatório. E aí, pessoal, aí é uma outra infração que eu garanto para você. Eu não me lembro o número do código raiz, dos 3 primeiros números, mas eu te garanto que é diferente desse aqui.
Tá? Bacana, né? Vamos lá. Ainda na atuação, nós temos algumas atuações que são concorrentes e outras que são concomitantes. Tá? O que é uma atuação auto de infração concorrente? É um ou outro, né? Um ou outro. Não pode ser atuado pelas duas coisas. Por exemplo, vem comigo. Vamos lá, conceito, né? Então pode ser concorrentes, é uma ou outro, ou concomitantes, pode ser as duas juntas, né? As duas situações juntas, né? No caso que eu acabei de falar para vocês, né, que o cara estava faltando lá um equipamento obrigatório, o equipamento obrigatório do veículo, né? E está faltando também, não estava com o licenciamento, que é de porte obrigatório. E aí, professor? Aí ele vai levar 2 multas, né? Ele vai entrar na categoria concomitantes. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra, né? Vem comigo. Exemplo. O veículo sem placas, artigo 230, inciso 4º, né? Por falta de registro. Então, ele tinha 30 dias para fazer o registro, tá? Levar lá a nota fiscal do veículo, não fez isso, né? E aí ele foi parado. Tá? Falta de registro, ele vai entrar no 230, inciso 5, né? Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no 230. Por quê? Ele está sem placa, porque ele não tem registro ainda. Agora, o exemplo do concomitante. Aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do artigo 66. Eles são separados, não tem nada a ver. Por exemplo, dirigir o veículo com CNH vencida há mais de 30 dias. Artigo 62, inciso 5. Pronto, já caiu no alto, né? De categoria diferente para a qual é habilitado. Outra, nesse caso, o agente deverá lavrar 2 AITs, né? 2 coisas diferentes, né? Então, nós temos as concorrentes e nós temos aqui as concomitantes, né? Ok, né? Ainda na atuação. O agente de trânsito, sempre que é possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração. Ou seja, a atuação está recomendando que haja o que? A abordagem, né? Nós temos situações de abordagem e não abordagem. Então, a abordagem que é legal. Então, ele tem que fazer a abordagem para constatar, para identificar quem? O condutor do veículo, né? Ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem a abordagem. Para esse fim, o manual estabelece as seguintes situações. Professor, qual um tipo de atuação que pode ser constatada sem abordagem? Muito simples, né? A mais comum de todas, né? Radar, né? O famoso pardalzinho, né? O limite de velocidade. Então, ele tem um radar, ele é todo ele certificado, atestado, né? Então, ele tem fé pública, né? Então tá lá, passou por limite, constatou, colocou a tolerância, tirou foto, ali você vai identificar o veículo pela placa do veículo, identificação do veículo, vai mandar a notificação de atuação para o proprietário do veículo, ele vai ter que informar o nome do condutor, depois chega a notificação de penalidade para o sujeito. Então isso aqui é a situação, né? Então, regra geral, o agente de fiscalização deve abordar o condutor do veículo, né? Ok, caso 1. Possível sem abordagem significa que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor, tá? Então tem alguns casos aí, caso 1. Caso 2, mediante abordagem, né? Significa que a infração só pode ser constatada se houver a abordagem do condutor, né? Então o cara está telefonando com tecnologia Bluetooth, né? Bluetooth. Bluetooth. Então é o seguinte, ele vai ter que parar o veículo para constatar isso. E, finalmente, terceiro caso, né? Vide procedimentos. Significa que, em alguns casos, há situações específicas para a abordagem do condutor. Então, são os 3 casos de abordagem, né? A AIT deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto registrado em equipamento eletrônico, tá? Pode ser exceto. Então, 2 vias, né? Uma via da AIT será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB. A outra via deverá ser entregue ao condutor quando se tratar de atuação com abordagem, ainda que se este
ainda que este se recuse a assiná-lo, né? Então, duas vias, uma vai para o condutor, no caso da abordagem, né? Onde o cara se recusou a assinar, né? Nas infrações cometidas com combinação de veículos, ou seja, caminhão, trator, semi-reboque e reboque, preferencialmente a atuação da unidade, vai a atuação à unidade tratora, então ao carreto. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada, ou seja, o veículo ao reboque ou semi-reboque. Agora pronto, falamos do quê? Falamos ali das atuações. Agora a medida administrativa. A medida administrativa está lá no CTB, tem aula gravada do prof, artigo por artigo, aula detalhada. Aqui ele faz um resumo, né? Medidas administrativas. Vem comigo. Medidas administrativas são providências de caráter complementar, exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo em grande parte de aplicação momentânea e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas e não se confunde como penalidades. Regra geral, medida administrativa não é uma penalidade, top de linha, né? Então ele é o quê? Ele é complementar às penalidades e ele visa exatamente isso, a incolumidade física das pessoas, a segurança, o nosso fio condutor do Código de Trânsito, né? Compete à autoridade de trânsito, na verdade é o agente da autoridade de trânsito, né, com circunscrição sobre a via e seus, compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicar as medidas administrativas, considerando a necessidade de segurança e a fluidez do veículo, né? A impossibilidade da aplicação de medida administrativa prevista para infração não invalidará a atuação pela infração de trânsito e nem a imposição das penalidades previstas. Então não tem nada a ver uma coisa, a aplicação da penalidade com medida administrativa, né? Então se você não ter condições de aplicar as medidas administrativas, né, vai valer normalmente as penalidades. Primeira medida administrativa tratada aqui, retenção do veículo, né? Retenção é diferente de remoção. Quando você remove alguma coisa para algum lugar. Essa alguma coisa, claro, é o veículo. Algum lugar é o depósito devidamente instituído para essa finalidade. Aqui você vai reter o veículo momentaneamente para regularização. Constatou alguma irregularidade, o cara vai lá, regulariza aquilo lá, está liberado para seguir viagem. Isso que é a ideia da retenção. Consiste na sua imobilização no local da abordagem, para a solução de determinada irregularidade. Então, é isso aí, é no local da sua respectiva irregularidade. A retenção se dará nas infrações em que esteja prevista na medida administrativa, né? Esteja prevista medida administrativa. Então, você tem lá o comando, né, da infração, aí você tem lá a penalidade, você tem infração, grave, gravíssima, tal, né? Aí você tem a penalidade e você tem medidas administrativas. Então ela tem que estar previamente prevista no CTB. Você não pode criar retenção de veículos, né? Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Regularizou, segue viagem, acabou, né? Na impossibilidade de sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, desde que não ofereça risco à segurança do trânsito mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual contra o recibo, notificando o condutor do prazo da sua regularização. Esse dispositivo é um dispositivo que consta no CTB. Prof, eu não entendi. Tudo bem. Parou lá o veículo, tá? Durante o dia, tá? Você tem lá uma luz baixa, está queimada. De dia, não está chovendo, nada, né? Aí a autoridade de trânsito ele faz o seguinte, realmente ele está faltando equipamento obrigatório. O certo é o quê? Reter, consertar. Não tem possibilidade de consertar naquele local da abordagem. Naquele veículo tem um condutor habilitado para conduzir. O agente de fiscalização ele analisa. Poxa, eu posso liberar esse cara,
tá? Tá durante o dia, esse cara pode chegar até a cidade e regularizar essa situação. Não vai colocar em risco ninguém. Aí ele fala, olha, meu filho, você vai ter 5 dias para regularizar. Bacana? Ok. Só que você vai entregar o seu licenciamento anual do veículo, eu vou recolher do seu licenciamento, eu vou te dar um recibo comprovando que eu estou recolhendo, você segue viagem com esse recibo, tem fé pública esse recibo, em 5 dias você conserta essa lâmpada e volta aqui, a gente faz a vistoria e eu te devolvo o seu licenciamento. Papo feio. Resolveu. Essa é uma medida administrativa aí, ó. Retenção do veículo. Essa aqui é a explicação desse cara aí. Retenção de veículos ainda. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito. Claro, né? Ele só pode ser conduzido, né, se tiver alguém habilitado, né? Não tem exceções, né? Quem não está habilitado, ele vai provocar, ele é uma pessoa que ele é um motivo de insegurança, né? Não está habilitado. No prazo assinalado no recibo, o infrator deverá providenciar a regularização do veículo e apresentá-lo no local indicado, onde, após submeter-se à vistoria, terá o seu certificado de licenciamento anual, né, restituído, né, ou o seu CRLV restituído, né. No caso de não observância do prazo estabelecido para a regularização, ou seja, o cara não voltou, o agente da autoridade de trânsito deverá encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito e registro do veículo. Então, ele não voltou no prazo, então a gente encaminha para o DETRAN respectivo, né? Ok, então isso aqui é a retenção. E agora tem mais ainda, né? Havendo comprometimento da segurança do trânsito ou o caso do condutor sinalizar que não regularizará a situação, a retenção do veículo poderá ser transferida para o local mais adequado ou para o depósito do órgão ou entidade do veículo, né? Ou seja, ele não vai regularizar, então ele não pode seguir viagem, ele vai colocar em risco, então ele vai para o local mais seguro aí, e ele pode ser recolhido para o depósito do veículo, né? Ok, né? Neste caso ainda, né? Quando se tratar de transporte coletivo conduzindo passageiros, ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação em via pública, a retenção pode deixar de ser aplicado imediatamente. Ou seja, né, o agente vai ter que analisar, ó, conduzindo passageiros, né, produto perigoso ou perecível, e vou incluir mais um caso aqui, carga viva também, né? Se tiver carga viva, uma boiada, né, você vai reter o cara lá, né? Você não, às vezes não tem nem condições de manter aquela mercadoria lá, né? Então você, ó, tendo condições, você pode abrir mão dessa medida administrativa de retenção. E agora é remoção, né? Agora o veículo não tem condições de seguir, né? O código diz que em determinadas situações ele vai ser o quê? Removido. A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Todos têm o seu respectivo depósito, né? Tem por finalidade estabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas na legislação. A medida administrativa de remoção é independente das penalidades de apreensão e não se caracteriza como medida antecipatória dessa, né? Inclusive, a apreensão ela foi revogada, não existe mais a penalidade de apreensão, tá? Não existe mais isso, né? A remoção deve ser feita por meio de veículo destinado para esse fim, cegonha, ou na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito. A remoção do veículo não será aplicada se o condutor regularmente habilitado sanar a irregularidade no local. Então, ele sanou a irregularidade no local, ele vai ser liberado, né? Desde que isso ocorra antes que a operação de remoção tenha sido iniciada, ou quando o agente avaliar que a operação de remoção
trará ainda mais prejuízo à segurança e ou fluidez da via. Então, a autoridade, o agente de fiscalização lá, ele faz essas análises em relação à remoção do veículo, né? Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em condições de segurança de circulação, ou seja, o exemplo anterior, né? A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, ou seja, somente libera o cara, libera o carro, aliás, né? Se ele pagar tudo. E isso é caro, isso não é uma despesa aí baratinha, né? Vamos lá. Outra medida, né, que é o quê? O administrativo, o recolhimento do documento de habilitação. Documento de habilitação é um documento de porte obrigatório. O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade constatada. O documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo. Mesma coisa lá, quando ele recolheu o certificado de licenciamento, né? Vem habilitação, vai um recibo. Então, ele é o recolhimento, não é uma cassação. Sendo uma das vias entregue obrigatoriamente ao condutor e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela atuação até que o condutor comprove que a irregularidade foi sanada. Tá? Então, aí pode ter esse recolhimento, né? Recolhimento da habilitação ainda. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela atuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, sanada a irregularidade, a restituição do documento de habilitação se dará sem qualquer outra exigência. O recibo de expedição pelo agente não autoriza a condução do veículo, né? O recibo não autoriza a condução do veículo. Essa informação, ela é importante. E aí, professor, tem mais? Tem mais, vem comigo aqui. Então, vamos lá. Agora, recolhimento do certificado de licenciamento anual. A gente já viu um caso lá de recolhimento, agora aqui é outro, né? Vamos lá. Consiste no recolhimento do documento que certifica o licenciamento do veículo com o objetivo de garantir que o proprietário promova a regularização da infração constatada. Já falei esse caso aqui para vocês. Será aplicada quando não for sanada a irregularidade nos casos em que esteja prevista a medida administrativa de retenção do veículo ou a penalidade de apreensão do veículo, né? Ok, bacaninha, né? Vamos lá, ainda, né? Quando houver fundada suspeita quanto à inautenticidade ou adulteração, devendo ser adotada as medidas da Polícia Judiciária, de acordo com a resolução tal, né? O CLA é certificado de registro e licenciamento de veículos. Então, nós temos aqui, né? O que acontece, né? Imagina uma fiscalização, por exemplo, né? Uma fiscalização aí. O agente de trânsito, o agente fiscalizador, ele pede o documento para conferir. E ali ele fala, opa, isso aqui tem suspeita que é um documento falso, tá? Adulterado. Aí ele faz o quê? Um recolhimento, faz o recibo, pega. E aí manda para onde? Polícia Civil, né? Isso aí é um crime, né? É um crime. Todo e qualquer recolhimento de CLA deve ser documentado por meio de recibo, sendo que uma das vias será entregue obrigatoriamente ao condutor. Após o recolhimento do documento pelo agente, a autoridade de trânsito do órgão atuador deverá adotar medidas destinadas ao registro do fato no RENAVAN. Ele vai informar isso lá, né? Ok, né? Ok, e agora a gente vai fazer um resumo de habilitação, né? Tudo que eu falei aqui, tudo que a gente vai falar nessa aula aqui, a gente já comentou em detalhes na nossa aula de habilitação, tá? Inclusive, na aula de habilitação, nós temos muito mais detalhes, né? Para a condução de veículos automotores, é obrigatório o porte do documento de habilitação, apresentado no original e dentro da data de validade. O documento de habilitação não pode estar plastificado
para que a sua autenticidade possa ser verificada. Quais são os documentos de habilitação? Nós temos ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos, ou seja, aqueles ciclos que têm a potência mais de 50 cilindradas, né? Permissão para dirigir, PPD, que é para categorias A e B, e nós temos a nossa famosa CNH, que aí nós temos a categoria A, B, C, D e E. Categoria A, motos, né? Motonetas, né? Todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, sidecar, né? Ciclomotor no condutor, então a categoria A serve também para o ciclomotor. Não se aplica a quadriciclos cuja categoria é a B. Habilitação na categoria B, preste atenção. Veículos automotores e elétricos de 4 rodas cujo peso bruto total não exceda 3.000 quilos, né? 3.500 quilos, e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do motorista, contemplando a combinação da unidade acoplada, reboque ou semi-reboque ou articulada, desde que atenda a lotação e a capacidade de peso da categoria, né? Professor, eu quero a explicação. Tudo bem, vamos lá. Ó. Contemplando a combinação de unidade, né? Então você tem um veículo aqui, ó. Você tem um veículo aqui, ó. Ok, né? Esse veículo pesa 2 toneladas. Você tem um reboquinho aqui, professor. Reboquinho aqui, você está puxando 1,5. Ou seja, no total, você tem 3,5. Neste caso aqui, ó, você pode conduzir com a categoria B. Só que agora, né, vamos supor, 2 toneladas aqui o carreto, né? E esse cara aqui pesa mais 2. 4 toneladas. Então, neste caso aqui do azul, ele vai precisar da categoria C. Ó, unidade acoplada, né? O veículo mais o reboque aqui, no caso que eu passei para vocês aqui, né? E tem um passageiro, né? 8, excluído o motorista, são 9 pessoas no veículo, né? Veículo automotor da espécie motocasa, motorhome, né? Cujo peso não exceda 6.000 quilos, ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Então, motorhome, até 6.000 quilos, você pode pilotar com a categoria B. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas quando conduzidos na via pública, né? Então, o trator lá na via pública, você vai ser o quê? Categoria B, né? Isso aqui é novo, né? Essa categoria C é cargas, né? Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, ou seja, um pouco mais do que o B, né? Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motocasa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda a 6.000 quilos, né? Então ele pode puxar até 6.000 quilos, né? Acima de 6.000 quilos ele vai para a categoria E. Todos os veículos abrangidos na categoria B também são atendidos pela categoria C. Agora D é pessoas, né? Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o condutor. Exceda, mais de 8 é 9, né? Então é 9, mais, excluído o condutor, é mais de 10 pessoas, né? 9, até 9 pessoas no veículo, B. Mais de 10, C, D, né? Veículos destinados ao transporte de escolares, independente da lotação. Então, escolares, né? A gente falou isso nas aulas aí para vocês, né? Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C. E agora, a E, né? A E é a top, né? É a nossa E, serviço Prime, né? Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C e D. Ok, né? A unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilos ou mais, né? Então, até 6.000, nós temos o quê? C. Acima de 6.000, categoria E. A lotação da unidade acoplada exceda a 8. Então, está puxando, né? Vamos supor aqui, ó, né? O cara está puxando, né? Um reboque aqui, ó. Ou um semi-reboque, né? Que tem aqui, ó, 9 pessoinhas, ó.
9 pessoinhas, já vai ser o quê? Categoria E. Ah, rapaz, você não sabe isso aqui, você tem que assistir a aula de habilitação, lá eu falo tudo sobre isso aí, né? Seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração, né? Mais de uma unidade tracionada, né? E aí, professor? Vamos lá. Aí, eu vou pôr. Tá aí, ó. Ó, uma unidade. Ele está puxando aqui um reboquezinho, 2 unidades. Então, esse cara vai para a categoria E. Todos os veículos abrangidos pela B, C e D. Tá? Então, tá aí essa aí, né? E agora, professor? Condutor oriundo de país estrangeiro, né? Pode? Claro que pode. Ele pode dirigir com 2 condições, né? Ele pode ter carteira internacional ou se ele assim, tem um princípio da reciprocidade, né? O condutor de veículos automotor, oriundo de país estrangeiro, nele habilitado, ele é habilitado lá, poderá dirigir, portando, permissão internacional de dirigir, PID, ou documento de habilitação estrangeira, acompanhados de documentos de identificação, quando o país de origem do condutor for signatário de acordos ou convenções internacionais ratificados pelo Brasil, respeitada a validade da habilitação de origem e o prazo máximo de 180 dias estada regular. Tem uma resolução que trata sobre isso, salvo engano, é a 160, né? Aí, acabamos, aí terminamos esse manual do volume 2, né? Condutor de motocicleta, motoneta, ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, não se equipara ao pedestre. Agora, a bicicleta, ela se equipara quando está desmontado, empurrando, né? Estando sujeito às infrações previstas no CTB, né? Os conteúdos, os itens do sumário deste manual se aplicam no que couber à fiscalização das infrações previstas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1. Este manual recepcionará tacitamente as eventuais alterações da legislação de trânsito. Fichas individuais dos enquadramentos, ver arquivos anexos, né? Então, esse ver arquivos anexos vai ser um trabalho extra seu, aí, seu dever de casa, que é que ele traz o enquadramento de todas as condutas tipificadas de infrações de trânsito, ok? Encerramento de sempre aí. Sonhar é acordar-se para dentro, né? Sonhar é acordar para dentro, né? Olha como o cara, inverso, né? Acordar para dentro, né? Ou seja, você está no escuro, aí começa a sonhar, começa a abrir um outro mundo dentro da sua cabeça. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.